Então, eu iniciei a gravação, então vamos aí para mais uma aula, estamos na reta final e com algumas novidades aí pela frente, né? Um retorno previsto para 1º de junho, que a gente não sabe se acontece ou não, mas toda aula a gente vai pontuando o quanto é importante vocês ficarem antenados, né? Nas coisas que o coordenador passa para vocês, o professor passa para os representantes, que passam até vocês. E se tiver dúvida, vocês façam contato aí com o coordenador ou com o representante de sala, e aí você vai ter essa informação. Por exemplo, hoje veio essa bomba, assim, né? Ontem não, na sexta-feira, o governador pediu uma antecipação dos feriados, né? O do dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e o de Corpus Christi, que é dia 21 de junho, tudo para essa semana, começando quarta-feira. E esse feriado, ele vai virar um feriadão praticamente de 6 dias, né? Então, a gente não sabe muito ainda por quê? Porque foi autorizado agora, foi aprovado agora, umas 5h30 da tarde. Então, a gente vai aguardar aí o que o coordenador vai passar, e provavelmente vocês não vão ter essa aula, mas quando chegar lá, né, no 21 de junho, que estarão acontecendo, acho que as provas, né? B2 ou os exames já, alguma coisa assim. E quando chegar o Dia da Consciência Negra, lá em novembro, também não vai ter, porque ele foi antecipado, né? Então, isso já está autorizado. Mas, de qualquer forma, a gente vai avisando, vai falando aí para os representantes e vamos ver o que dá, né? A gente estava até preparando um negócio bem legal para vocês, mas caiu por terra por conta disso, que a gente tinha em mente algo como uma semana da comunicação virtual. Mas caiu também, então as coisas são assim, tá tudo certinho, bom, acontece alguma coisa, tá tudo certinho, bom, mas vamos levando, tá? Então, hoje a gente vai falar de imagem, né? A imagem norteia tanto a vida da gente, né? Que a gente nem percebe. Tudo que a gente vê tem uma imagem. Seja no folheto, no catálogo, no prospecto, na embalagem, na TV, na internet, né? E aí a gente vai falar de vetor e bitmap, né? Vetor e bitmap são tipos de imagem, mas totalmente ligadas a ao formato digital. Ah, mas a produção gráfica, o que interessa isso? Porque é de um formato digital que vai para a nossa chapa lá, que vai virar uma impressão. Então, a gente vai entender um pouquinho a questão da qualidade, né? Não está nem certo eu falar qual é melhor, não tem melhor. Eles são objetivos diferentes, né? Eles têm finalidades diferentes. Então, a gente vai tocar nesse assunto. O que é cada um, né? Qual que imagem se presta a quê? Quais são as características? E fica a dica aqui também, porque isso tem algumas questões de prova nesse sentido, né? Você sabe que eu fiquei até preocupada, porque se a gente não tiver aula segunda-feira, a outra já é uma revisão, a prova acho que vai ter que ser bem, bem sucinta, mas vamos lá, tá? Bom, vocês estão... vamos começar. Ó, gente, qualquer dúvida, dá uma parada, pergunta o que é, tá bom? E vamos falando. Ah, deixa eu falar uma outra coisa. Hoje eu tive sérios problemas com a internet, caía toda hora, aí ia lá no modem, ligava, desligava. Se cair 2 ou 3 vezes aqui, dá um tempinho, ou uma vez, não sei se vai cair, mas se cair, eu vou ligar novamente. Se eu ver que a coisa persiste, aí eu mando um recadinho para os representantes e eu gravo uma aula à parte e coloco lá, tá? Então, antes que caia alguma coisa aqui, porque hoje o dia foi bem complicado mesmo, tá? Então, vamos lá. A gente está falando, né, dessas imagens que norteiam aí a gente por todos os lados, sabido que onde tem imagem chama mais atenção. Lógico que não é qualquer imagem, é aquela imagem bonita, aquela imagem trabalhada. A publicidade, ela trabalha com imagens bonitas, né?
Então, esses elementos ilustrativos, né, são indispensáveis realmente para uma boa peça gráfica, né? Imagina um Obler, um Stopper, um material de ponto de venda lá no supermercado cheio de coisa escrita. Sabe quando você vai parar para olhar? Não vai, né? Então, assim, e elas podem ser desses dois tipos, né? Que é o vetor e o bitmap, que é exatamente o que a gente vai conversar hoje, tá? Então, só para entender um pouquinho, a imagem bitmap, ela é chamada de imagem raster também, né? Que, na verdade, o raster é uma outra coisa. Mas tudo bem, se vocês olharem, acharem aí, por exemplo, bitmap ou imagem rasterizada, praticamente está falando da mesma coisa, tá? Então, são esses dois nomes, né? Vetor e bitmap, são usados nessas imagens que a gente joga para o computador e a partir daí fazer o nosso material, ok? Eu tinha até colocado aqui, ó. Eu pensei que eu não tinha colocado, mas eu coloquei. Não, eu quero tirar esse quadradinho daqui, pô. Os gráficos de bitmap, também conhecidos como as imagens raster, né? São compostos por pixels em uma grade, e cada pixel contém um valor de cor ou um item de cor. Então, vamos lá. Pixel. O pixel, ao contrário da retícula, né, que é lá na outra ponta da máquina, a retícula tende a ser redondinha, né? E o pixel é um quadradinho. Então, essa junção de pixels, né? Essa junção formam uma imagem da imagem por bitmap, tá? O vetor, ele não é formado por esses pixels, ele é formado por pontos e curvas, né? E aí isso vai dando uma imagem um pouco mais fácil de ser trabalhada, né? Ela é uma imagem, por exemplo, que permite um corte mais fácil. Então, as imagens em vetor, normalmente, elas têm um fundo transparente. Então, é fácil você tirar de um lugar e aplicar em outro, tá? Já a imagem, eu só estou dando uma geral, mas a gente vai ver separadinho uma por vez, tá bom? Então, só que assim, uma é formada por quadradinhos, montes de quadradinhos chamados pixels, cada quadradinho com a sua cor, que nesta junção, né? Quando eu olho de longe, eu tenho lá uma imagem bonita, perfeita, inclusive com alguma suavidade. As imagens de bitmap, elas permitem um degradê, mas olha só, a impressão que dá é que a imagem bitmap é a melhor para tudo. Ela é melhor para fotografia, para paisagens, desde que a resolução dela seja boa. Se ela foi fotografada com uma resolução baixa, o que é uma resolução? É a minha qualidade de imagem, né? É a minha legibilidade, é a minha luminosidade. A resolução é um todo, tá? Então, não adianta falar, então, o bitmap é melhor para ilustração, para álbuns de fotografia, para revista, se a minha imagem, o que eu estou usando, não tem uma resolução legal. E já vou explicar por quê também, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é só conceituando o que eu acabei de falar para vocês, né? Bitmap é um conjunto de pixels, que são esses pontinhos, né? Que são pontos quadrados. E cada um deles tem uma informação de cor. Então, a ideia de cor que eu vejo, a nuance que eu tenho num olho, numa paisagem, não sei o quê, é formada por essa junção aí, tá? Essa resolução, ela é medida em dpi, né? Que são, na verdade, pontos por polegadas. Lembra que eu falei da gramatura do papel? Que era quantas fibras, quantas graminhas de celulose tem dentro de 1 metro quadrado? Aqui a gente pode fazer algo análogo, né? Então, quantos pontinhos, né? O dpi é o dot per inch, ou seja, significa os pontos por polegadas. Dentro de uma polegada, quantos pontinhos eu tenho? Então, se eu começar a fazer uma brincadeira de pontilismo, né?
Quanto mais perto, mais pontinhos eu tiver, eu vou ter uma melhor resolução do meu desenho. Quanto mais separados, é uma resolução um pouco mais inferior, um pouco mais pobre, tá? Então, aqui nesse cachorrinho, a gente percebe, né? Esses pixels aí, na questão das resoluções, ok? Então, a ideia de uma imagem bitmap é primeiro essa construçãozinha dela por meio de junção de blocos, né? São aqueles quadradinhos, aqueles pequenininhos, né? De uma única cor. Então, olha só, de uma única cor, cada um. Aí eu vou juntando tudo, o meu cérebro junta tudo e me transmite uma ideia de cor. Então, por exemplo, se eu estou longe o suficiente da imagem, eu posso ver ela perfeitamente. Aí eu chego de perto, ela é toda pontilhadinha, tá? Lógico que isso aqui, nessa imagem, ela está ampliada. Mas, por exemplo, quando você vê um outdoor de longe, você vê lá, né? Mas aí já são retículas. Então, é só para a gente entender de uma forma mais prática o que é o pixel, o que é o bitmap, o que é o bitmap, o que é o vetor. Então, assim, se eu vejo um outdoor à distância, nossa, ele é lindo, perfeito, maravilhoso. Chega perto, é um monte de pontinho, é um monte de retícula, tá? E aqui é a mesma coisa, quando eu estou ampliando uma imagem, eu começo a ter aí um monte de quadradinhos, né? Então, no bitmap, os pixels da borda das imagens, eles vão sofrendo pequenas alterações, né? Justamente por quê? Porque é um monte de junção de quadradinho e ela dá uma nuance, ela dá uma suavizada, né? No contorno. Então, vamos lá. De novo, elas são ideais para imagens fotorrealistas, desde que elas tenham vindo numa resolução boa, tá? Sabe por que ela tem que vir numa resolução boa? Porque, assim, na imagem do tipo bitmap dentro do computador, eu não consigo colocar mais pixels lá. Ela está pronta. Ela veio da máquina fotográfica, ela veio escaneada, ela veio de alguma forma lá para que eu faça a minha arte final. Então, esse monte de pontinho, eles estão lá e acabou. Eu não aumento pontinhos. Então, quanto mais eu aumento essa imagem, mais eu vou vendo esses quadradinhos, né? Mais eu vou vendo a formação desse desenho pelos quadradinhos. Só que assim, eu não consigo, como no vetor, né? Tampar esses buraquinhos. Porque o vetor, ele trabalha com uma combinação matemática que eu posso ir aumentando, né, no meu programa lá, no meu computador, e ok. Aqui não. Se eu ampliar muito, o que o próprio software, o próprio sistema vai tentar fazer? Cobrir aqueles espaços onde não tem pixel. Aí o que acontece? Pixel onde não existe pixel. Vai ficar uma coisa manchada, uma coisa meio que embaçada. Então, a gente vai ampliando a imagem e ela vai perdendo qualidade. Então, é importante, por exemplo, antes de eu fazer a minha arte final, antes de fazer o seu catálogo de Páscoa, antes de fazer a sua embalagem, qual vai ser a ampliação dessa imagem? Com que resolução ela tem que vir, né? As próprias máquinas hoje já falam, ó, você quer a resolução de quanto? De 360, de 720 e por aí vai. Então, esses pontos por polegada, a gente consegue determinar antes, tá? Então, nesse caso aí que a gente está comentando agora, é necessário que essa imagem tenha pixels, né, os quadradinhos suficientes para ser impressa no tamanho correto sem que ela fique embaçada. Aí sim eu consigo degradar, tá vendo? Então eu venho aqui de um rosa mais escuro, né? Vou passando, então fica aí uma impressão legal, tá? Então a imagem bitmap são as mais comuns de serem encontradas, né? Quando eu tenho assim muita resolução com cor, paisagem, fotografia, o que não quer dizer que eu não posso usar vetor. Aliás, o vetor em TV, imagens de computador,
ele é muito mais fácil de ser usado, tá? Mas, como cada pixel, cada quadradinho vai ter essa cor diferente, então eu consigo nuances, né? Eu consigo, na verdade, mais detalhes. Eu consigo nuances no outro? Consigo, mas aqui na imagem, por bitmap, eu consigo mais nuances mesmo, mais detalhes, uma coisa mais suave até. Bom? Então, vamos lá. Pessoal, tem imagem compartilhada? Deu uma queda aqui. Gente, o que está compartilhado para vocês aí na tela? Seu lindo Aparecendo rosto. a senhora, professora. É que ele caiu. Peraí que eu acho que eu vou ter que compartilhar de novo. Ai, não, eu estava torcendo para não ter problema. Tá um negócio com uma imagem cor-de-rosa aí? Não. Não? Sumiu a sua imagem, Pro. Tinha que cair, né? Agora sim, tá aparecendo slide. Sumiu. Apareceu? Sim. Tá. Então, vamos lá. Ó, gente, se der outra sumida, eu vou ficar tentando voltar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem alguns pontos de atenção, certo? Só vou voltar aqui para ficar meio claro aquilo que eu estava falando antes, né? Então, olha só, o vetor, por ser ponto, traço, ele me dá um acabamento bem melhor nas questões da ampliação. Por quê? Eu posso ampliar o quanto eu quiser, ele meio que, como é por uma fórmula matemática, eu vou fazendo a progressão quanto eu preciso, tá? No caso do bitmap, não. Eu vou aumentando, ele simplesmente vai, né, pixelando, que a gente fala. E olha só, aonde não tem pixel, vai ficar uma imagenzinha meio embaçada. E aí que fica aquela tranqueira mesmo de imagem. Então, vamos lá aos pontos de atenção, né? Então, estamos falando ainda da imagem bitmap, tá? O tamanho do arquivo com uma imagem, ela vai depender exatamente do próprio desenho, né? Então, esse peso, essa resolução, o tamanho do arquivo, é exatamente o tamanho dessa arte. Então, se uma arte menor, né? Uma arte, por exemplo, de 20 por 30, vai ocupar bem mais espaço, né? Do que uma arte final menor, uma de 10 por 20. Então, esse ocupar espaço, né? Espaço mesmo, é tamanho dentro aí do seu arquivo, dentro aí do seu computador. Então, olha só, como ela é formada por pontos de cores individuais, eu não posso redimensionar, né? Pelo menos não que a imagem fique embaçada, o que não é nada interessante quando a gente está aí criando o nosso catálogo, o nosso cartaz, né? Então, isso aqui resume o que eu estava falando antes. O bitmap, se eu ficar ampliando, eu não reponho nada. Eu vou chutar aqui, se ele tem 30 mil pixels lá, ele vai continuar com 30 mil. Então, sabe, estica, puxa, aumenta, não consigo melhorar nada. Aliás, quanto mais eu aumentar, só vou piorar. Então,
Se eu tenho um pôster para fazer, se eu tenho um cartaz para o metrô, vai aquele cartaz interno de metrô, se eu tenho um cartaz que vai ficar na padaria, vai ficar no supermercado, eu tenho que saber exatamente o quanto que eu vou ampliar essa imagem e quantos DPI ela tem para aguentar essa ampliação sem deformar, né? Já no caso da imagem por vetor, não tem isso. Essa aula aqui, gente, seria muito legal. A gente está fazendo lá no laboratório, isso a gente vai fazer um dia, se Deus quiser. Vamos fazer, não sabemos o dia. Porque aí a gente já colocaria no computador para vocês uma imagem vetor, uma em bitmap. Olha na ampliação o que acontece. Olha se você imprimir o que vai acontecer. Olha o que você pode retrabalhar essa daqui, que no caso de vetor, ela é bem mais fácil para trabalhar, né? Então, vamos lá. Ninguém quer um trabalhinho, né? A impressão de estar desfocado ou fora de registro, isso não é legal. Então, é comum a gente ouvir isso daqui, né? A gente manda uma foto para alguém, Gabriel deve ter esse problema de vez em quando. Ele tem que montar um material, e aí ele fala assim, olha, a sua imagem está em baixa resolução. O que é isso? Que ela não tem uma imagem, ela não tem pixels suficientes para ser impressa com a qualidade do tamanho desejado. Então, você fala assim, estou mandando minha foto aí por e-mail, por computador para você. Você vai lá, pega a imagem. Quando você começa a trabalhar, você vê que é uma imagem que já foi feita originalmente em baixa resolução. Então, você não consegue fazer muita coisa, tá? Então, você quer reproduzir alguma coisa e é muito comum a gente falar, pô, essa imagem não, né, manda outra. Então, ó, isso aqui a gente já comentou também. Peraí que tá saindo do lugar aqui. Fica aparecendo o nome de vocês. Então, olha só. Eu não sei se está aparecendo para vocês esse negócio que fica entrando aqui toda hora. Bom, então não adianta esticar a foto, aumentar no Photoshop. Nenhum programa é capaz de aumentar pixels, de colocar os quadradinhos ou os pontos lá onde não tem, tá? Então, vamos melhorar a imagem? Se você tem esse problema, é melhor que você tenha uma imagem trabalhada no vetor e não no bitmap. Então, assim, com bitmap a gente tem umas puta foto, né? Umas putas resolução, mas nem sempre a gente consegue o efeito desejado, porque a foto linda, maravilhosa que a gente quer, ela não consegue essa nuance toda. Então, hoje a grande maioria aí, principalmente revista, não sei o que, trabalha com bitmap, mas vetor está muito dentro da TV, dentro do computador, dentro do celular e também muitos trabalhos gráficos. Gente, quando eu não devo usar o bitmap, o vetor, quando eu preciso do detalhe da nuance. Então, assim, eu estou fotografando um anel de brilhantes para H-Stern, e esse catálogo tem que ficar maravilhoso, onde eu tenho que enxergar o brilhante do brilhante que está dentro de uma jade, um rubi, alguma coisa assim. Então, quando eu preciso bastante detalhes, né? Então, eu já faço uma imagem com alta resolução e provavelmente, né? O mais indicado, provavelmente não, o mais indicado é que você trabalhe esta imagem em bitmap, né? A imagem dentro do computador no formato de bitmap. Por quê? Porque ela vai me dar esses detalhes, essas nuances aí que eu preciso, tá ligado? Professora, pra mim travou tudo aqui. Eu acho que ela saiu. O nome das pessoas. Acho que a internet dela caiu.
Ela saiu da aula, gente. Bom que a gente conversa e mata a Deve ter saudade. sido isso mesmo. Ela já voltou. Ele não fala. Ai, voltou, gente. Vocês estão vendo a imagem? Ô, caramba, viu? Não tem imagem nenhuma. Pra mim também não. Pessoal, voltou? Ó, vocês vão ter que ficar me dando um feedback aí, porque, meu, a oscilação hoje... Mas foi o dia inteiro isso. Vocês estão vendo um tigre aí? Estão na tela? Voltou, professora. Pra mim voltou. Ó, eu esperava que a noite fosse melhorar, porque eu percebi que de segunda-feira, não sei se é porque todo mundo está usando, e na minha região aqui, hoje o dia foi meio enfarruscado, sei lá o quê, e também aqui no condomínio, tinha um cara passando fibra ótica lá para a última casa, eu tenho a impressão que alguma bobeada deu aí, alguma coisa aconteceu. Mas tudo bem, vamos tocar em frente. Ó, se por acaso cair, eu vou ficar tentando voltar. Se der 5, 6 minutos e eu não voltei, eu vou gravar o restante da aula e vou colocar lá, tá tudo bem? Mas vamos ver que agora vai dar certo, tá bom? Ó, por exemplo, as fotos tiradas com uma câmera digital, essas que a gente faz, inclusive de celular, é um bom exemplo de imagens de bitmap, tá? Então, assim, esse bitmap, desde que tenha uma boa resolução, ela vai permitir essa transição, né? Essa coisa sutil, essa delicadeza, né? Do verde para o verde escuro, né? A água caindo, ou seja, você percebe o vapor da água aqui. Agora, imagina recortar isso aqui, que é o vetor, que normalmente o vetor tem fundo transparente e é mais fácil para você aplicar onde você quiser, tá? Então, qual que é a dificuldade de trabalhar com os gráficos bitmap, né? Ou com as imagens bitmap? É que na ampliação sempre vai ter perda de definição. Chega uma hora, dependendo da ampliação, perde. A não ser que você tenha uma resolução altíssima, aí você pode ampliar bastante, mas normalmente não é assim, tá? E aí tem uma diminuição considerável da qualidade. Então, normalmente, quando você tem numa embalagem de maquiagem, né, que precise uma definição maior, aquelas embalagens de tinta de cabelo, essas coisas todas, certamente você vai usar os gráficos bitmap, tá bom? Gente, olha as mulheres lindas aqui, tá? Então, assim, quando que é uma boa opção? Quando eu preciso criar imagens realistas, né? Simplicidade de edição nos detalhes, ou seja, quando eu preciso bastante detalhes e eu não preciso ficar trabalhando em cima, que seria o caso do vetor, então, nesse caso, o bitmap é mais recomendado. E trabalhos com fotografias, né? Então, você percebe, né, ó, olha só, o brilho aqui na bochecha, o desenho da sobrancelha. Então, fica aí um trabalho muito legal. Certamente,
esses fotógrafos aqui usaram uma resolução alta, tá bom? Então é assim, só fechando, o que vocês precisam saber? Eu preciso saber de tudo isso? A não ser que você seja o cara que fecha o arquivo que vai mandar para a gráfica, tá? Então, a imagem em bitmap se fecha em alguns arquivos lá e vetor em outro. Mas é bom você saber por que a minha imagem parece embaçada, por que ela está parecendo fora de registro, porque realmente você teve aí problema na ampliação e na resolução. Então, quem faz publicidade, a não ser que seja o cara que mexe com isso. De novo, eu preciso ser um produtor gráfico? Não, mas eu preciso conhecer, ampliar o meu repertório para que eu fique por dentro, ninguém me passe a perna, eu não faça bobagem, eu não tenho que fazer, às vezes, 3, 4 vezes o mesmo trabalho, ok? Então, assim, o bitmap aqui, só a gente resumindo um pouquinho, são essas imagens compostas pela combinação desses pontos, tá? Desses quadradinhos que vão juntando corzinha e vai me dando a imagem. A sua resolução é sempre em DPI. Lembrando que DPI é o quê mesmo? Vou apertar na prova. É pixels por polegadas, né? E assim, e se eu ficar redimensionando isso, eu posso perder definição, tá? Então, sempre lembrando, tá? Que o bitmap, quando há necessidade de realismo, profundidade, impressão de foto, degradê, passou no Photoshop, melhorou, para ficar bom, tem que estar com alta resolução. Então, eu vou realmente bater nessa tecla aqui, tá? Vamos passar para vetor. Olha que bonitinho. Então, assim, as imagens por vetor ou vetoriais, né, ela já vem de uma outra montagem, né? A criação dela são fórmulas matemáticas, né, e instruções de desenho. São combinaçõezinhos de pontinhos e curvinhas que eles vão ampliando, né? Eles vão se preenchendo as lacunas cada vez que eu faço essa ampliação. Então, o stick e puxa funciona muito bem com o vetor, tá? Elas são formadas por elementos básicos, né? Como círculo, quadradinho, linhas, polígonos, em geral, círculos e linhas, né? Vai dando aí uma boa combinação. Por isso que fala que são fórmulas matemáticas, né? São combinações quase que geométricas. E cada um desses elementos tem propriedades como a cor do seu preenchimento. Então, cada um desse vai ter aí a sua cor, né? E a espessura do seu traço. Então, é isso que vai me dando nuances de cor também, tá? Só que como são traços, são curvas, né? Na verdade, esse ponto, traço, o polígono, traço, vai dando, assim, a ideia de curvas, né? Então, ela acaba tendo uma definição melhor de acabamento. Mas veja bem, onde eu preciso que seja uma definição um pouquinho mais acertada, mais dura, e aonde eu preciso de nuances. Então, entender aonde eu posso ter essa utilidade. Vou usar a imagem em vetor ou vou usar a imagem em pixels, né? Então, olha só, uma imagem vetorial contém instruções para que o programa possa recriar o desenho todas as vezes. Então, eu posso ir aumentando, fazendo, porque ele vai... como assim, eu vou preenchendo os buraquinhos que vão ficando.
Tá difícil hoje, né, gente? Caramba. Nessas alturas, eu já nem sei se está gravando mais ou não, mas assim, depois eu vou olhar, se for o caso, eu faço numa coisa só para não ficar tão confuso. Apesar de que isso aqui, dentro da produção gráfica, é um detalhe que você tem que saber, tá? Por quê? Porque a questão dessas imagens estão ligadas ao digital, né? É lá na hora da criação e a produção gráfica ela trata aí da outra ponta, tá? Isso não quer dizer que não tem importância. Tem sim, mas é algo que a gente não precisa entrar num aprofundamento muito grande. E como eu disse para vocês, a gente sacaria isso muito mais rápido. Aliás, quem já mexe com arte final no computador já sacou faz tempo isso. Mas a gente no laboratório estaria já vendo isso na prática e o entendimento seria aí bem mais fácil, ok? Olha, se não tiver aparecendo imagem, essas coisas vão gritando aí, tá? Bom, então só retomando, né? O vetor são essas imagens compostas por combinações geométricas, né? Então são segmentos de pontos e linhas que vão criar essa forma, tá? Como são pontos e linhas que vai aumentando quando eu estou ampliando, né? Ela não perde a resolução no redimensionamento, ela não perde a qualidade. Então, aí a gente já começa a ver algumas vantagens, tá? Então, aqui, olha, os elementos de vetor. Vocês estão me ouvindo, gente? Oi, oi. Vocês estão me ouvindo? Ai, será que não? Sim, professor, eu tô ouvindo. Não, é porque às vezes eu acho que deu uma quedinha de novo aqui, e às vezes eu estou achando que eu não estou nem na aula. Tá bom, então vamos lá. Esses elementos em vetor, eles são muito utilizados para texto, né? Porque a estrutura, ou seja, a criação daquela imagenzinha, daquela grafiquinha, daquele desenho da letra, né? Dá uma melhor definição no processo de impressão, principalmente para fonte pequena ou muito detalhada. Então, eu não tenho aquela letra quebradinha, aquela letra parece que está faltando um pedaço, né? Imagina assim, você pegar um texto, né, ou coisas que entrem em letras, um cartaz com letras em bitmap, e aí você ainda pega uma impressão ruim, vou pagar barato, vou fazer em tipografia ali, uma coisa rápida, ou seja, você começa numa ponta que não é legal e termina numa outra que também não é. Então, certamente, a tua criação não foi pensada, né? Você vai acabar jogando fora não digo, mas não vai ter o resultado esperado, o resultado com aquela qualidade gráfica que você espera, tá? Então, as imagens em vetor, elas são ideais aqui para logotipo, símbolo, desenho, né? Identificação. E quando falar arte finais aqui, é quando eu vou finalizar qualquer isso, arte finais nem caberia aqui, mas isso aqui é um livro que vem lá do AVA, não sei o quê, então eu acabei deixando isso daqui. Então, como eu consigo utilizar essas imagens em qualquer tamanho, a imagem em vetor, ela é bem mais versátil, né? Então, você pode fazer um panfleto, por exemplo, né? Ou um banner, ou um big banner, ou um pôster, sem perder a qualidade, tá? Mas veja que quando eu estou falando logotipo, símbolo, né? Eu estou falando de coisas que não exijam tantas nuances, né? Tantos detalhezinhos. Foi o que eu falei. Eu estou fotografando aquele colar para Tiffany's, que o catálogo tem que ficar perfeito. Ok, vetor esquece. Então, não existe o melhor ou o pior. Existe o que é bom para o resultado que eu quero, né? O que é bom para o meu trabalho.
Então, aqui a gente tem que a principal diferença, né, entre esses dois tipos de gráficos, né, ou dois tipos de imagem usada aí no âmbito digital, está no tamanho do arquivo e nas possibilidades de manipulação. Então, assim, aqui, no anterior, do bitmap, a gente viu que não tem muita possibilidade de recriar ou criar alguma coisa em cima, tá? Mas aqui no vetorial, sim. Então, o tamanho de um arquivo vetorial tem de ser muito menor. Por quê? Porque ele vai depender somente da quantidade dos objetos presentes nele e não do tamanho do desenho em si. Então, quando eu pego uma fotografia cheia de detalhes, cheia de nuances, com mais pixels, ela é muito mais pesada do que esse do vetor, que só traz ali o pontinho, a curva, o polígono, a curvinha. Então, ela tende a ser, né, bem menor. Então, olha só, é por isso que aqui me permite esse redimensionamento sem perder a qualidade, porque ele vai suprindo aquelas lacuninhas, né? E outra, não vai ficar tão pesado também. É que não estaria correto eu falar que seria somente traços, porque eu posso ter, né, uma imagem a 4 cores, 6 cores, 8 cores, no bitmap também não tem problema nenhum, tá? Mas ele tende a ser mais leve. Isso aqui a gente consegue ver perfeitamente também quando a gente está criando lá no nosso no computador, tá bom? Bom, então assim, isso aqui a gente já comentou também, né? Que não tem melhor ou pior. Eles são apropriados para finalidades diferentes, tá? Então, por exemplo, como que eu posso fechar um arquivo, vai lá, do bitmap, que a gente já falou? O PSP, o BMG em GIF, em JPEG, PNG, tá? E para uso de internet e TIFF para uso de impressão. Então, assim, a gente tem vários formatos de arquivo, né? Para mandar lá para impressão, ou para mandar para internet, ou para rede social, dependendo da onde eu estou fazendo a minha comunicação, o meu anúncio, eu fecho num determinado tipo de arquivo, tá? Nós vamos ver agora, daqui para frente, os usos, né? Aonde eu coloco os acessórios. Então, só para dar uma concluidinha no que é vetor e bitmap. Então, todos os arquivos gráficos de computador se enquadram em uma das duas técnicas, né? Ou gráfico de bitmap ou de vetor, tá? Então, o primeiro é a partir de pixels, vou martelar nisso, né? E o último é feito a partir de linhas e formas, tá? Então, esses dois tipos de gráficos também são utilizados para diferentes fins e editados de maneiras diferentes. Então, assim, quando eu vou editar, quando eu vou fechar o meu arquivo para mandar para impressão, eu tenho que saber exatamente do que eu estou tratando, do que eu trabalhei, se é bitmap ou vetor, para fechar esse arquivo direitinho, para editar isso bonitinho e mandar para frente para que eu não tenha problema lá na outra ponta que é a impressão, tá? Aqui tem um comparativo de uma ampliação, por exemplo, por vetor, tá? Por isso que fala assim, fecha em curvas para não deformar, porque se você não fechar, eu consigo aumentar, diminuir, e olha só, quando vocês fizeram o trabalho de logotipia, eu falava assim, esse logotipo não é o mesmo. Não, é o mesmo, sim, professor. Se eu puxo para cima, ele vai ficar verticalizado. Se eu puxo para o lado, ele vai ficar horizontalizado. Por isso que fecha em curvas. Quando você fecha, quando você salva, ele vai ser usado sempre do mesmo jeito. Então, olha só, quando vocês entregam os trabalhos da Anhanguera, gente, aquele triângulo, ele vem parecendo uma pirâmide de tão esborrachado, às vezes ele vem magrinho, né? Mas isso é o que é? É o efeito estica e puxa. Por quê? Porque esse logotipo, certamente onde vocês pegaram, ele foi feito, sim, a partir de vetor. Esse estica e puxa, ele não fica quebradiço,
ele não vai ficar deformado, mas eu tenho que tomar um cuidado gigante para ele não deformar a forma original. E principalmente logotipo, fez daquele jeito, é daquele jeito. Eu não posso usar um dia mais amassadinho, um dia mais esticadinho, um dia condensado. Ele tem que usar sempre da mesma forma, tá? Gente, até aqui tudo bem? Ei, povo, até aqui tudo bem? Acorda, pessoal. Sim! Sim, professora. Gente, agora eu que não estou ouvindo vocês. Sim. Você tá me ouvindo? Sim. Gente, tem alguém falando muito baixinho. Eu tô começando a achar que... Gente, alguém grita aí para eu saber se vocês estão me ouvindo ou não. Sim! Sim, quem que falou esse sim aí baixinho? Pessoal, então vamos lá. A gente vai entrar nas formas e usos. Do trabalho tá tudo ok? A maioria mandou, beleza? Dia 28 a gente tem aí a entrega, só para não aproveitar que não caímos ainda, ok? Então, olha só retomando aqui mais algum detalhe. Veja o tipo de nuance que eu tenho aqui, tá? Então, essas imagens de natureza, de fotografia, bitmap, eu falei que o vetor é mais fácil de trabalhar, porque eu pego ele e aplico onde eu quiser. Veja bem, ele vem com um fundo transparente. Então, no computador, a gente consegue perceber muito bem esse fundo transparente, tá? Deixa eu voltar aqui, que eu fiz uma meleca ali. Tá? A gente está com 18 participantes, são 30 na sala. Legal que a maioria... o Murilo, se você está me ouvindo, eu te mandei um e-mail, você precisa me responder se está ok aquela forma da sua recuperação da prova. Oi, professora. Eu até te respondi. Tá tudo ok. Pode ser daquela forma? Pode sim. Como passou muito tempo e já está quase em cima da outra, eu acho que você consegue se recuperar, tá? Então, Não, tranquilo. Mas eu já te respondi já. Pode ficar tranquilo. Tá. É porque assim, eu tinha até o teu WhatsApp, eu mandei algumas coisas, não veio retorno nenhum. Você mudou o celular? Não recebi nada. Tem certeza Não, que você colocou? O teu WhatsApp é da época lá do Altas Horas. Ah, tá. Mas eu não recebi nada não, professor. Recentemente, nada. Caramba. Mas é o mesmo? É o mesmo. Você colocou o DDD 21 na frente? Dependendo, se você não colocou, pode ter mandado mensagem para outra pessoa. Por isso que o cara fala que é essa louca falando de prova aí. Não, certamente não coloquei 21 na frente, não. Esqueci que você é do biscoito e não da bolacha. Exatamente. Mas tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Vamos lá, pessoas. Continuando. Então, né?
Shaula e Raíssa, o Shaula é contigo. Ela voltou. Ô, pessoal, vamos fazer o seguinte. Essa aula, na verdade, eu ia estender um pouco mais, a aula é 1 hora só de aula, para a gente não ficar incorrendo mais nesse risco, porque eu estou achando agora que é uma coisa muito pontual, porque desde que a gente começou isso, eu nunca tive problema na internet, sem problema, mas hoje foi mexido aqui no condomínio, pode ser isso, foi o dia inteiro essa encrenca. Então, os conceitos de utilização, né, onde é melhor um, onde é melhor outro, e as diferenças, eu vou gravar e eu mando para vocês, porque a gente não vai conseguir interagir muito, tá? Então, eu meio que vou encerrar a aula, tá? Pedindo de novo que vocês aguardem essa questão do feriado prolongado, que talvez na próxima segunda-feira a gente não tenha aula. A proposta é que seja uma emenda de 6 dias, né? Isso foi autorizado, foi aprovado aí o que o Alckmin propôs para segurar a galera em casa. Então, a gente meio que já vai emendar a primeira semana, são as provas interativas, vocês têm que fazer, aí a gente não tem aula também. Depois a gente tem uma revisão e depois já tem a outra, a B2, tá? Então, alguém tem alguma dúvida em relação... Fala rápido, esse que cai. Eu estou até chateada, porque eu até me gabava... Professora. Oi. Sou eu. Fala. A gente vai receber algum aviso, tipo assim, definindo qual prova, tal dia, horário, se vai ser online? Como que é isso? Continua do mesmo jeito. Na segunda-feira você tem produção gráfica, a tua prova vai ser na segunda-feira. Lembrando que você tem 48 horas aberto lá para você fazer, tá? Não, é na semana de... Peraí. De 15 a 19, tá? As provas B2. E já na primeira semana de junho são as interativas. Então, assim, gente, a gente está meio na reta final. Não sei se a gente volta dia 1º de junho, acredito que não, mas a gente fica aguardando as normativas da faculdade. E mesmo esse feriado prolongado, então, teoricamente, vocês teriam aula amanhã, na quarta, quinta, sexta e segunda não, tá? Porque o Alckmin fala em 6 dias. Na minha conta deu 5, tá? Porque ele só antecipou do dia de novembro e o Corpus Christi. Então, Consciência Negra e o Corpus Christi, tá? Então, ele deu essa antecipada aí, fez essa junção para ver se segura um pouco o povo em casa, né? Mas o povo vai fazer o quê? Vai para a praia. Por isso que a gente está nessa caos que a gente está. O Alckmin não é Alckmin, é João Dória. Gente, vocês deviam ter me corrigido. Vocês deviam ter me corrigido, né? Gente, eu estou falando do Alckmin, é o Dória, pelo amor de Deus, eu estou falando do Alckmin desde o começo, eu estou com o governador antigo na cabeça, é o João Dória, olha só, vocês nem para falar, Mané, você está falando de João Dória, é que eu, na verdade, estava lendo uns artigos, né, e o Alckmin acabou ficando na minha cabeça, foi o João Dória, pelo amor de Deus, João Dória, que jogou isso para aprovação e foi aprovado aí esses 6 dias, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Fala. Não, acho que não, sem dúvida. Tá. Então, gente, qualquer coisa, manda para Jennifer, manda para Raíssa, para Giovana. Giovana não é... Giovana ou Juliana? Tem alguém de jornalismo aí? Não tem nenhuma menina do jornalismo aí? Porque tem 3. Eu mandei até um trabalhinho à parte, porque seria cruel da minha parte pedir que elas fizessem uma embalagem com faca, né? Então, o pessoal de jornalismo não ia entender. Legal, pessoas. Então, vamos em frente. Boa semana. O finalzinho eu vou gravar, porque senão, se eu ficar interrompendo mais um pouco, vai ser ruim, tá bom? Beleza? Beleza. Se cuidem e fiquem bem.
Tchau, Valeu, professora. Bom professora. feriado. Tchau. Bom feriado para vocês também e vamos se falando, tá bom? Beleza. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou gravar esse material à parte porque deu confusão aqui.